Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. A pergunta que eu te faço é, eu sei que isto nem sempre é fácil, mas para ti onde é que achas que está aqui esta linha entre a persuasão eficaz e, eu não vou chamar manipulação, mas eu vou chamar outra coisa que é o excesso de promessa. Olha, eu acho que essa linha está na empatia. Se nós desenvolvermos empatia, vamos aplicar de forma natural até aquela máxima do não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Então, se tu tiveres empatia a sério por quem está a ler, tiveres noção de quem a pessoa é, percebes os problemas dela, qual é o seu contexto, automaticamente nunca vais manipular, porque o teu objetivo ali não é convencer a qualquer custo, é ajudar a pessoa. E quando tu mudas esse chip, esse mindset, muda a forma de tu escreveres, muda completamente. Portanto, eu acho que tem muito a ver com a empatia. Olá, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Hoje vamos receber Sara Nunes. Sara Nunes é ghostwriter, vamos perceber melhor o que é esta função. Ela é copywriter, consegue transformar ideias em conteúdo claro e é uma especialista em estratégia e posicionamento. Melhor do que eu, vamos então receber Sara. Olá, Sara, tudo bom? Olá, Eduardo. Olá, Sara, tudo bem? Está tudo ótimo. E contigo também? Também. Olá, Sara. Olha, para quem não conhece muito daquilo que é a importância do texto, daquilo que é a importância do copywriting, que eu acho que é bastante, muito importante na forma de nós comunicarmos com os nossos clientes, eu resolvi fazer este episódio exatamente com este objetivo. E olha, é claro que ao falar de copywriting, a primeira pessoa que me veio logo à mente foste tu, e quero-te agradecer por teres aceitado este convite, Sara. Obrigada eu por me teres convidado. Olha, Sara, então explica-me uma coisa. O que é isto, antes de mais, de Ghostwriter? Como é que tu decidiste iniciar esta atividade? Olha, e começou tudo em 2021, quando nasceram minhas gêmeas. Na altura tinha um filho com 1 ano e meio, quando elas nasceram, e eu trabalhava numa empresa de financiamento automóvel. Eu trabalhei durante mais ou menos 15 anos na área, passei assim por algumas empresas e trabalhava por conta de outrem. Nessa altura eu estava de licença de maternidade e à medida que se aproximava a altura de voltar, eu andava aqui cada vez mais angustiada. E então começou a crescer em mim aquela certeza do ok, eu não consigo voltar para ali. Já não queria aquele estilo de vida, a trabalhar das 9 às 6, ter que sair da manhã, deixar os meus filhos na creche às 7 da manhã, ir buscá-los às 7 da tarde. Não era essa vida que eu queria. Ainda por cima, eu gostava do que fazia, então comecei a pensar, ok, então o que é que eu vou fazer da minha vida? Vou-me despedir e depois, o que é que eu faço? Não é? Certo. Então, como eu não sabia o que é que queria fazer, andava assim meia perdida. Aliás, sempre foi um bocadinho a história da minha vida, não é? Nunca tive assim uma vocação, um dom. E então comecei a pensar que tipo de vida é que eu queria para mim. E então queria duas coisas. Queria trabalhar a partir de casa e queria o meu tempo. E então comecei a pensar o que é que eu podia fazer que coubesse nesse estilo de vida. Falaram-me da assistência virtual
eu fui pesquisar o que era e vi que, ok, isto basicamente é trabalho administrativo feito remotamente. Então pensei, pronto, eu posso fazer isto. Isto é uma coisa que eu consigo fazer. Então despedi-me, sem ter absolutamente nada, pus os meus filhos na creche e assim que eles entraram comecei a trabalhar nisto. Claro que eu também só consegui fazer isto porque tinha um companheiro na altura que me apoiou financeiramente durante esse período, que ainda há algum tempo, esse período mais instável, e também tinha aqui uma almofada financeira. Claro. Então comecei por fazer uma formação para perceber como é que eu podia trabalhar por conta própria, porque eu não fazia ideia, nem sequer sabia o que era um recibo verde. E então comecei a aprender tudo, como é que eu podia estruturar os meus serviços, como é que eu podia precificar. Pronto, depois defini isso e comecei à procura de clientes no Google, de forma muito rudimentar, não é? A mandar e-mails um a um, e consegui muito depressa, para meu espanto, logo assim 2 ou 3 clientes. Bom. Pronto, depois fui evoluindo. Passado pouco tempo, cruzei-me com a Marisa Carlos e descobri o copywriting. E percebi, ok, é isto que eu quero fazer. Finalmente encontrei uma coisa que eu gosto de fazer. Olha, então vamos ficar aí. E o que é o copywriting, Sara? O copywriting basicamente é escrita persuasiva. Claro que depois há aqui um grande leque. Hoje em dia o que eu faço nem está tanto focado no copy, não é? É mais, se formos aqui rigorosos, é mais criação de conteúdo, porque eu escrevo para LinkedIn, embora tenha muito com o copywriting. Para mim os dois conceitos estão muito misturados. Mas basicamente é escrever para levar uma pessoa a tomar uma ação. Ok, bom. Então, quando és contactada, imagina, por uma empresa que te diz, olha, Sara, precisamos melhorar aqui o nosso copy, ou seja, transformando ou traduzindo aquilo que tu disseste, precisamos melhorar aqui a nossa escrita para ser persuasiva, o que é que normalmente nas empresas está errado naquilo que estão a fazer? Olha, eu nunca fui contactada assim para trabalhar a nível macro, ou seja, eu nunca tive uma visão macro de uma empresa com vários canais, que comunicasse em vários canais. Eu sempre fui abordada para melhorar ou para escrever copy para uma coisa específica, ou para uma landing page, ou para um site, ou para uma página de vendas. Portanto, a minha visão vai ser tendo isso em conta. Nessas situações, quando alguém me diz que precisa de copy ou precisa de melhorar o copy, o que é que normalmente está errado? Eu noto que é muito o que acontece antes da escrita, é isso que está errado. Ou seja, muitas vezes não está claro para quem é que a empresa quer falar, ou às vezes até está claro, mas é tudo muito genérico. Por exemplo, dizem, falar para empresas do setor agrícola, ou então o clássico, queremos falar para toda a gente, para empresas, para jornalistas, para investidores, pronto. Ou então também não está claro o posicionamento, o diferencial, que é uma coisa muito difícil de encontrar. Ou então é tudo muito vago. E depois também encontro outro problema, que é as pessoas, os donos dos negócios, sabem muito sobre os negócios, mas muitas vezes não sabem assim tanto sobre os clientes, ou seja, não sabem o que é que os clientes já tentaram, o que é que eles fizeram e não resultaram, o que é que os está a bloquear, no que é que eles acreditam ou não. Então eu acho que o problema muitas vezes não está no copy, está em tudo o que vem antes disso. Ok, então tu achas que o trabalho do copy começa na compreensão do cliente? Sim, sem dúvida. Para mim é relativamente fácil pôr nos sapatos dos outros. Acho que tenho uma facilidade em fazer isso, ou seja, eu consigo perceber nos primeiros 5 ou 10 minutos que falo com alguém qual é o perfil da pessoa que eu tenho à frente. E isso aplica-se a tudo, ou seja, tudo o que nós fazemos a seguir vai depender disso. Vai depender, por exemplo, se eu tenho à frente uma pessoa muito lógica, que funciona muito por números, muito racional,
toda a minha conversa, depois todas as minhas perguntas de briefing, tudo o que eu vou escrever até, vai ser feito com isso em mente. Claro que há sempre aquelas perguntas básicas, não é? Que têm de estar claras, o público-alvo, qual é o produto, qual é o problema que resolve, o que é que a pessoa sente depois de comprar, tudo isso, claro que é básico e tem que estar definido, mas mesmo essas respostas vão mudar muito consoante a pessoa que temos à frente, porque estamos sempre lá de todos. Então sim, o copy começa sempre na compreensão do cliente, dos objetivos, do perfil e até nas expectativas que a pessoa tem, não é? Também são muito diferentes. Olha, e encarando isto em termos de, vamos assim dizer, de vendas, porque no fundo é disto que estamos a falar, não é? Vendas e copywriting. Tu achas que um texto bem elaborado deve servir mais para captar a atenção ou deve servir mais para influenciar uma decisão? Olha, deve servir para tudo, porque é certo que o objetivo do copy é converter, mas para isso acontecer, primeiro temos de captar a atenção. Portanto, influenciar as duas coisas, a atenção e a decisão. Ok. E fruto da tua experiência, onde é que tu achas que se nota mais aqui este papel do copy? Digo isto porquê? Porque digamos que este efeito da persuasão acontece quer através das palavras, não é? Mas também acontece muito através daquilo que é o tom de voz e até da nossa própria linguagem corporal. Mas aqui estamos a falar apenas palavras. E aquilo que eu te pergunto é, achas que o copy pode ajudar mais naquilo que é o processo comercial, mais no início do processo comercial, ou achas que pode ajudar mais na conversão, por exemplo, da própria lead? Eu acho que ajuda em tudo, porque Boa. a diferença está na fase do processo, ou seja, tu quando fazes um primeiro contacto, a pessoa não te conhece, não tem contexto nenhum e não está à espera da tua mensagem, portanto, tens de ser mais claro, mais direto, não podes cheirar ali muita venda, porque a malta não gosta, e o objetivo é mais o de abrir conversa, não é? Quando fazemos, por exemplo, um follow-up, foi disso que tu falaste, certo? As várias Exatamente. Quando fazemos um follow-up, já existe algum contexto, não é? A pessoa já viu o teu nome, já leu a tua mensagem, mesmo que não tenha respondido. Nesta fase, o copy tem que ser diferente, até porque eu acho que faz sentido nesta fase acrescentar alguma coisa, ou seja, dares valor à pessoa, dares-lhe qualquer coisa, sei lá, um e-book, um conselho, uma mini consultoria, e portanto acho que é diferente no sentido de que no primeiro contacto tu estás a tentar que a pessoa te responda, portanto tens que ser mais direto, tens que ser mais chamativo. No follow-up tu estás a ajudar a pessoa a decidir se vale a pena ela responder ou não. Então se lhe deres alguma coisa, depois também funciona aqui muito a reciprocidade, não é? Se nós damos alguma coisa, a pessoa até se sente na obrigação de retribuir. E, portanto, Exatamente. Olha, nós já trabalhamos juntos em projetos e eu já tive a oportunidade de partilhar contigo que tirei recentemente um mestrado em Neurobusiness. E uma das coisas que se falou nesse mestrado era uma coisa que é fluidez cognitiva, ou seja, quanto mais simples for a mensagem, mais fácil é para as pessoas que estão do outro lado receberem, assimilarem, processarem essa mesma informação. Contudo, aquilo que eu vejo naquilo que é o texto de muitas empresas e naquilo que é o processo até de comunicação de muitos vendedores é que as pessoas tendem a complicar. E a pergunta que eu te faço é, que é que tantas empresas, ainda hoje, complicam a forma como comunicam para os seus clientes? olha, eu acho que é por vários motivos. Eu acho que um deles vem da escola, está muito enraizado. Nós fomos ensinados a escrever de forma complicada. Eu costumo chamar o escrever à rei, não é? Fomos ensinados
Quanto maior fosse o texto, mais valor tinha, melhor era a nota. Se usássemos frases muito curtas, aquilo parecia pobre. Portanto, as frases tinham que ser longas, cheias de explicações, cheias de adjetivos, de advérbios. Eu acho que isto fica muito enraizado. E depois, quando passamos para a nossa atividade profissional, achamos que é assim que se deve fazer, temos que fazer um esforço muito grande para não complicarmos a maneira como comunicamos. Outro motivo é a crença que está relacionada com isso, não é? De que quanto mais palavras difíceis usamos, mais inteligentes parecemos. E isso leva as pessoas a complicarem de propósito. Apagam coisas simples, às vezes, e reescrevem de forma mais complexa porque acham que isso transmite mais credibilidade, não é? Mais inteligência. E depois também há a falta de clareza, que tem um bocadinho a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco, ou seja, é como as crianças a falar, sabes? Querem dizer muita coisa, porque têm muito importante para dizer, e como têm tanta coisa para dizer, acabam por baralhar tudo e querer dizer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que acontece muito isso. Quem está dentro de um negócio tem muita informação na cabeça, não é? Tem aquele conhecimento todo, sabe tudo, está envolvido em tudo. E então tem muita coisa para dizer e aquilo tudo tem muito valor. E então acaba por se atrapalhar, não é? Porque há muita informação, muitas ideias, muitas coisas a acontecer e querem colocar isso tudo na comunicação e depois isso gera repetição e gera ideias misturadas e às vezes até informação repetida, não é? Que às vezes nós nem damos conta, estamos a dizer uma coisa, na frase seguinte estamos a dizer exatamente a mesma coisa, ou seja, há muita coisa que podia ser cortada, não é? Exatamente. Acho que é por isso muitas vezes que a comunicação... Eu acho que, sabes que eu quando comecei a dar formação, começaste em 2021. Eu comecei em 2019, 2 anos antes. E um dos primeiros comentários que eu ia ouvindo das pessoas é que eu usava uma linguagem muito simples. E sabes que eu no início nem sabia como é que havia de interpretar aquilo. Ficava a pensar, mas será que isto é uma crítica ou um elogio? E um bocadinho, eu acho também muito fruto desta crença que é o que é. Nós associarmos que comunicar de uma forma simples é diminuir o valor daquilo que nós estamos a dizer. E eu acho que, e vou-te a dizer isto, que é, e agora, epá, isto vai soar assim um bocadinho quase antipatriótico, mas não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que eu só comecei até a melhorar na escrita a minha forma de escrever a partir do momento que comecei a ler alguns artigos em inglês e a ler alguns livros em inglês, porque existe nesse idioma alguma tendência para, lá está, a simplicidade, não é? Nunca há frases muito compridas, as ideias acabam por ficar ali um bocadinho. Eu às vezes lia aquilo e dizia assim, isto é tão simples, é mesmo isto, não é? Ou seja, a simplicidade não retira valor. Não, antes pelo contrário, porque simples não é simplista, não é? Simples é tu dizer uma coisa de forma clara e direta. Simplista é tu reduzires tanto que aquilo perde profundidade. E o simples dá mais trabalho, porque obriga-te a perceber o que tu queres dizer, obriga-te a resumir, não é? E obriga-te a eliminar aquilo que não é importante. Portanto, ainda mais trabalho. Dá mais trabalho. O simplista é o contrário, tu cortas tanto que aquilo fica superficial. Concordo, Sara. Olha, vamos então àquilo que a malta mais gosta, não é? E o que é aquilo a malta mais gosta? É receitas. Então aquilo que eu te pergunto é o quê, Sara? Existe assim alguma estrutura que funciona de uma forma consistente naquilo que é um copy comercial? Sim, existem, pronto, as fórmulas mais conhecidas, a AIDA, não é? Que é atenção, interesse, desejo e ação. E existe a Dona Aida, não é? Exatamente, a Dona Aida, que é muito conhecida. E também a paz, não é? Problema, agitação e solução. Olha, essa não conheci. Não? Não. São as duas assim mais conhecidas, aquelas pelo menos que eu conheço mais.
E depois, claro, também há aquelas estruturas típicas que são muito usadas em landing pages, umas para páginas mais longas, outras para páginas mais curtas, que já foram estudadas e que foram testadas e que resultam. Portanto, sim, existem estruturas e fórmulas, mas eu pessoalmente não sou muito fã de fórmulas nem de estruturas. Obviamente que aprendi-as e uso-as, mas o que eu comecei a notar quando as comecei a usar é que depois eu ficava tão agarrada àquelas estruturas e àquelas fórmulas que acabava por ficar quadrada a escrever, ou seja, eu estava a escrever e dava por mim a pensar, pá, não, o meu texto tem de caber aqui, percebes? Então começava a forçar para o texto caber na fórmula. E depois, com o tempo, não é? Com o treino, vamos percebendo e vamos sendo obrigados também a perceber que as estruturas são guias, não é? Não são rígidas e têm que de ser adaptadas ao contexto, àquilo que estamos a vender, à empresa, ao cliente, à fase do processo. Senão depois joga contra nós. É muito mais fácil tu seguires uma fórmula, não é? É muito mais confortável, dá-te muito menos trabalho. E dá segurança acima de tudo, não é? Sim, dá. Mas tem sempre que ser adaptado. Olha, Sara, então vamos fazer então outra coisa. Existem as fórmulas, ok? Olha, hoje aprendi uma que é a paz, desconhecia. Mas, então, olha, pegando exatamente naquilo que tu disseste, que é, ok, não ficarmos agarrados às fórmulas. Vamos então pegar numa coisa que é, o que é que tu achas que tem que acontecer quando a pessoa começa, por exemplo, num e-mail, vamos pegar num e-mail de prospecção, pode ser, Sara? Num e-mail de prospecção, o que é que tu achas que tem que acontecer nos primeiros segundos da leitura de quem recebe um e-mail? Olha, em qualquer e-mail, o título é muito importante, não é? Ok. E depois, as primeiras linhas têm de criar curiosidade suficiente para a pessoa querer avançar, não é? Claro que há várias formas de fazer isto. Por exemplo, podes colocar a pessoa numa situação, isto não especificamente para um e-mail de prospecção, ok? No e-mail de prospecção, eu acho que o mais importante é ele ser personalizado, e quando eu digo personalizado não é só o nome, é ser mesmo personalizado. Tem que haver aqui uma investigação sobre o que é que a pessoa faz, quem é a pessoa, o que é que vende, tem que ser escrito para aquela pessoa e tem que ser humano. Os e-mails que funcionam melhor, os e-mails de prospecção e os outros também, mas os que funcionam melhor, especialmente os de prospecção, são aqueles e-mails em que parece que estás a falar com um amigo, portanto, a escrever como falas. Mas é assim. Mas em relação às primeiras linhas, tens várias formas de levar a pessoa a querer continuar a ler. Por exemplo, podes pôr a pessoa numa situação específica, podes pôr a pessoa dentro de um cenário concreto, quase como se a pessoa estivesse a viver aquilo, não é? Por exemplo, se o e-mail começa, pelo menos comigo funciona muito bem, são os que eu leio sempre até ao fim, são aqueles que começam do género, são 9 da manhã, abres o e-mail e tens 15 mensagens por responder, por exemplo, pronto. Se o e-mail começa assim, eu já estou naquela situação, já estou a visualizar o cenário. Ou então também podes começar logo a tocar na dor da pessoa, não é? Se começares com o problema e se a pessoa se identificar com o problema, ela vai querer ler, não é? Vai querer perceber o que é que tu fizeste ou o que é que ela pode fazer a seguir. Também podes começar pela célebre pergunta, não é? Se fizeres uma pergunta, o nosso cérebro vai querer a resposta, portanto... Exatamente, vamos atrás disso. Vamos querer ler. Ou então também podes dizer algo completamente inesperado que vai contra aquilo que a pessoa normalmente ouve, que isso também normalmente incita as pessoas a ler. Que é claro que isto depois, quando é muito usado, especialmente se for forçado, também deixa de funcionar. Mas no fundo é qualquer coisa que faça a pessoa pensar, espera, deixa-me ler mais um bocadinho. Ok. Ires de bocadinho atrás de bocadinho, sempre à procura do que te possa dizer a seguir. Exatamente. É isso? Uma linha tem que levar à outra. Ok. Olha, eu peço-te desculpa. Não faz mal. Deixa-me
Olha, nunca me aconteceu. Esqueci-me de tirar o som. Sempre ficou isto em direito. E ficou isto em direito. Ok, olha, deixa-me tirar aqui. E imensa desculpa, Sara. Então, olha, um erro dos direitos é termos o telemóvel com som. Mas também humaniza. Portanto, está tudo ok. E então, olha, pegando naqueles e-mails de prospecção que tu recebes, quais são os maiores erros que tu encontras em termos de prospecção? Para mim, vou-te dizer um que eu cometi há muitos anos. Não foi há muitos anos, para há 6 anos. Eu estava a fazer um curso e já ia para aí na quinta ou sexta edição desse curso. E então, mandei um e-mail de prospecção e não recebia nenhuma resposta. Eu pensei assim, o que é que estará de errado nisto? E eu olhei para o texto estava porreiro. Até que finalmente olhei para o título. E o título dizia 6ª edição do curso de alto desempenho de vendas. Que é uma coisa, é daquelas coisas que apetece logo eliminar, não é? Exato. E então, sabes que eu depois, passado uns dias, alterei aquilo, por acaso com uma pergunta que foi, quer aumentar as suas vendas? Só pus isto. Pois. E então, fui contactado por pessoas que me disseram assim, olha, Eduardo, vi aqui este e-mail e eu, os primeiros, ainda disse assim, olha, eu já tinha mandado o e-mail uns dias antes. É estranho, não recebi. Eu achei que a pessoa eliminou logo. Pois, exatamente. Nem sequer lembro. Exatamente. Portanto, aquilo que eu, no fundo, te quero aqui dizer é, pegando aqui neste primeiro ponto, primeiro erro, olha, que eu vejo e muitas vezes nos e-mails ou nos títulos que vêm com os e-mails em termos de prospecção. Olha, há um título que a mim me cria urticária, que é Fazemos anos e aprenda é para si. Já está muito visto, não é? Epá, aquilo já me aquilo já perdeu a cor, já está esbatido, ou seja. Mas pronto, tu como profissional has de ter outra sensibilidade. Diz-me então, quais são assim os maiores erros que tu encontras para além destes óbvios que te acabei agora de transmitir? Olha, eu diria que os maiores são aqueles que eu disse, é mesmo a falta de personalização. Eu ouço muita gente a queixar-se. Eu vou fazer aqui um parênteses, eu tenho, como se calhar a maioria das pessoas, eu tenho uma grande aversão a e-mails de prospecção. Não gosto de enviar e não gosto de os receber. Mas, nem gosto de escrever, mas vejo muita gente dizer que a queixar-se disso, da falta de personalização. Os e-mails são todos iguais, dizem todos a mesma coisa. A falta, ou seja, vê-se que não são escritos pela pessoa, ou seja, são escritos pela pessoa, mas são robóticos. A gente usa IA, mas às vezes nem é tanto a IA, é os e-mails que funcionam melhor de prospecção são aqueles em que tu receberias de um amigo. E, por exemplo, eu agora vou-te dar o meu exemplo. Eu, quando comecei a trabalhar como assistente virtual, eu não sabia, não tinha noções praticamente nenhumas de copywriting, e os e-mails que eu enviava eram e-mails normalíssimos escritos por mim, e aquilo funcionou logo. E tanto que eu depois até comentei, quando entrei depois para a formação, até comentei com as pessoas, elas ficaram espantadas e disseram, bem, fizeste alguma coisa bem. Quer dizer, eu acho que o que eu fiz bem foi que aquilo foi de facto escrito por mim, eu demorava imenso tempo, porque é o site da pessoa, pesquisava, ou seja, demorava de facto mais tempo, mas foi um e-mail completamente genuíno. E a pessoa do lado de lá lia aquilo e sentia que eu estava mesmo a ser honesta. E eu acabei por ter respostas assim. Portanto, muitas vezes os e-mails que funcionam melhor são de facto os mais genuínos, os mais simples, os mais básicos, aqueles mais naturais. Olha, estavas a falar e eu lembrei-me de repente de um erro que já me aconteceu receber por 2 ou 3 vezes.
E houve uma delas que eu tinha tanto interesse na proposta, fui obrigado a responder, que é quando no e-mail da prospecção as pessoas não colocam um call to action. Para quem nos está a ouvir e não sabe muito bem o que é este estrangeirismo, é haver um passo seguinte, não é? As pessoas apresentam um produto ou um serviço e depois no fim dizer assim, olha, se gostaria de receber mais informação, se gostaria de conhecer um pouco mais, clique neste link. E eu acho que muitas vezes as pessoas queixam-se de uma falta de resposta, muitas das vezes é este primeiro ponto, que é o que é? E verificarem se existe ali ou não um próximo passo. Exatamente. Se não houver um passo a seguir, ou as pessoas têm mesmo muito interesse, que já aconteceu comigo, não é? Um bocadinho por dizer, olha, eu tenho interesse nisto, mas agora como é que eu faço? Pois, exato. Exato, é isso mesmo. Ok? E eu acho que isto, por vezes, eu acho que as pessoas preocupam-se muito na estrutura e este pequeno passo, que é guiar a pessoa, não é? Exatamente. A malta acaba por se esquecer e eu acho que é uma coisa muito, muito importante, não é? Que é Exato. esta situação. Quanto mais simples for a ação, melhor, não é? Porque já sabemos que quando há Olha, atrito, há muita escolha. exatamente. Olha, temos aqui o Nuno Monteiro que diz: a questão é que recebemos tantos e-mails que se a primeira frase não despertar interesse, nem Exatamente. se abre, ok? É um bocadinho aqui, nem é tanta frase, é mais o assunto, não é? Exatamente. O, Começa logo o por aí. título. Começa logo por aí, não é? Obrigado, Nuno, por este comentário. Então, olha, acabaste de falar por uma questão que é o ruído, não é? Basta por falar aí nesse ponto que é o ruído. E sabes que, olha, nem de propósito, ontem li um artigo em que dizia que existe ruído na comunicação quando aquilo que eu quero transmitir não é percepcionado por a outra parte. Ou seja, quando aquilo que é a minha intenção depois acaba por não ser aquilo que é recebido do outro lado. Então a pergunta que eu te faço é um bocadinho esta. Achas que o maior papel aqui do copywriting nas vendas pode ser naquilo que é a ajuda para a influência ou achas que estará mais focado naquilo que é a diminuição do ruído que possa existir? Ou seja, eu ter a certeza que estou a transmitir aquilo que eu quero dizer. Lá está. Eu diria que são os dois. Uhum. São os dois importantes. Mas eu acho que o papel do copywriting é muito de influência, não é? Não no sentido de manipular ou dramatizar, mas a emoção está sempre lá quando nós decidimos, mesmo quando nós achamos que estamos a ser totalmente racionais. Não estamos. E mesmo quando estamos a falar para uma empresa, não é? Falar para uma empresa, mas quem está a ler o e-mail é uma pessoa. E essa pessoa tem dúvidas, tem medos, tem expectativas, tem medo de gastar dinheiro, tem medo de tomar uma má decisão. E o copy tem de falar com isso. Não basta dizer o que o produto faz, não é? Tem de mostrar que percebe quem está do outro lado. E, portanto, a influência é muito importante, sim. Ok, Faz com que a pessoa se reconheça ali. ok. Olha, falaste aqui de uma coisa que não é influência e não é manipulação, não é? A pergunta que eu te faço é, eu sei que isto nem sempre é fácil, mas para ti onde é que achas que está aqui esta linha entre a persuasão eficaz e, eu não vou chamar manipulação, mas eu vou chamar outra coisa que é o excesso de promessa. Olha, eu acho que essa linha está na empatia. Se nós desenvolvermos empatia, vamos aplicar de forma natural até aquela máxima do não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Então, se tu tiveres empatia a sério por quem está a ler, tiveres noção de quem a pessoa é, perceberes os problemas dela, qual é o seu contexto, automaticamente nunca vais manipular, porque o teu objetivo ali
não é convencer a qualquer custo, Ok. é ajudar a pessoa. E quando tu mudas esse chip, esse mindset, muda a forma de tu escreveres, muda completamente. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a empatia. Eu acho que se formos empáticos, dificilmente vamos cair na manipulação, porque sabemos que não gostávamos que nos fizessem o mesmo, não é? Portanto, vamos entrar naquele mindset, ok, eu estou-te a tentar ajudar a tomar uma boa decisão. E isso, naturalmente, também vai fazer com que não usemos tanto aqueles gatilhos, não é? Principalmente quando são aqueles gatilhos forçados, os gatilhos mentais, não é? Principalmente aquela escassez falsa, não é? Porque Exatamente. às vezes há escassez, só há 10 lugares ou 20 ou o que for, mas quando não há, e às vezes vê-se, ainda se vê, é muito fatela tu dizeres só tenho 10 lugares e depois 48 horas depois, olha, há 20 lugares. Epá, perdes logo a credibilidade. Uhum. A longo prazo, não é? Há pessoas que não reparam, mas quem repara não volta a comprar mais nada. Eu acho que cada vez se repara mais. Ou melhor, dito de outra forma, eu acho que as pessoas estão cada vez mais atentas a isso. Sim, claro, claro, porque começam a ter mais conhecimento, estão de olho aberto e Uhum. há muita. O digital agora é muito. Há muito digital, não é? Enquanto há uns anos Uhum. atrás, eu pelo menos, não é? Sei lá, em 2000 nem preciso recuar muito, em 2019, por exemplo, 2018, eu não tinha noção que havia este mundo todo, que para mim é um submundo, não é? Paralelo, eu não tinha noção deste tipo de coisas, portanto, se calhar para mim nessa altura era mais fácil cair numa coisa assim ou não reparar em coisas assim, mas agora que qualquer pessoa subscreve uma newsletter, não é? É Uhum. muito mais fácil perceber isso. Claro. E depois acaba por te condicionar até de uma forma negativa, sei lá. Eu estou-me a lembrar de uma determinada marca de eletrodomésticos em que eu não compro nada durante os dias da semana. Porque eu sei que ao fim de semana os Pois, produtos não têm IVA. exato, exato, Então, para que é que eu hei de ir lá comprar durante os dias da semana? exatamente, A não ser que seja assim uma urgência de última da hora e que claro, não tenha mais outra opção, não é? Mas claro, acaba por te condicionar até negativamente. exatamente. Olha, deixaste-me a pensar foi numa coisa que é o seguinte. Quando tu começaste a tua atividade, tu disseste bem, olha, Eduardo, eu escrevi e-mails, consegui ter sucesso, porque eu ia ver o site da pessoa, eu ia estudar a pessoa, no fundo eu ia, perdão, perceber a sua necessidade. No início da nossa conversa, também disseste outra coisa, que foi o quê? Olha, Eduardo, eu acho que hoje os empresários conhecem muito o seu negócio, mas se calhar não conhecem tanto os seus clientes e as necessidades dos seus clientes. Aquilo que eu, no fundo, te quero dizer é o quê? Ou seja, ora bom, nós hoje sabemos que uma forma que nós temos de chegar mais depressa às pessoas pode ser através de newsletters ou através até de e-mails que sejam assim massivos, não é? Os famosos BCCs. Mas compreendo aquilo que tu agora disseste antes, que é, ok, os meus e-mails têm que responder à necessidade da pessoa. Exato. Então, aquilo que eu te digo é, ok, eu se calhar não vou conseguir ir ver 50 perfis do LinkedIn, 50 sites de empresas para conhecer a necessidade de cada um. Como é que eu, que quero enviar um e-mail massivo, que eu quero enviar uma newsletter, como é que eu posso fazer esta preparação de, no fundo, perceber a necessidade daquele que seja o meu público-alvo? Eu acho que tens sempre que fazer um trabalho de investigação, ok? Por exemplo, Ok. se estiveres a falar de um e-mail de prospecção, Uhum. pronto, obviamente que como tem que haver volume, é impossível andar a investigar tudo sobre uma pessoa. Agora, pelo menos naquelas coisas básicas do género, imagina que eu estou a vender-te um serviço ou um produto, imagina que é um produto até para facilitar. Imagina Uhum. que eu estou a vender-te um produto para, hum, sei lá, para os calos, por exemplo. Ok. Ou, por exemplo,
vamos pensar aqui num produto específico para uma pessoa com mais de 60 anos, não é? Um produto, imagina qualquer de uma loja de ortopedia específico para pessoas idosas, não é? Ok. E eu depois mando e-mails a pessoas com 20, 30, 40 anos. Portanto, isso é o básico dos básicos. Ou que eu estou a vender um serviço para empreendedores e mando-te um e-mail e nem sequer me dou ao trabalho de ir ver no teu perfil se tu tens um negócio ou não, por exemplo. Ok. Pronto. Pelo menos os básicos. Portanto, mesmo que não faça uma pesquisa aprofundada, até porque isso ia demorar muito tempo e realisticamente não é possível, mas pelo menos o básico, não é? Pelo menos mandar, se eu estou a vender um produto ou um serviço para um empreendedor, tenho que garantir que aquela pessoa é um empreendedor, pronto. Pelo menos esse básico. Claro que sim. Então, olha, achas que, por exemplo, numa situação destas, faria sentido, por exemplo, conhecer qual seria ali o perfil normal daquele cliente para aquele produto e, no fundo, depois ir estudar as necessidades de acordo com essa persona, por exemplo? Sim, sim. Claro que é sempre um bocadinho um tiro no escuro, mas isso nós não conseguimos controlar porque se nós pensarmos, eu penso muito, pronto. Eu gosto muito, ou às vezes até penso tanto que acabo por complicar. Mas vamos pensar, por exemplo, nós falamos muito de persona, não é? E de facto existe o termo persona e nós definimos os dados demográficos e a idade, e se é homem ou mulher, até pode ser um anel de 42 anos que vive numa cidade e tem 3 filhos, não é? Pronto. Agora, imagina que tu podes ter 2 pessoas com que são a mesma persona, ou seja, podem ser os dois CEOs com 42 anos que trabalham numa empresa agrícola, pronto, podem ter outro cargo qualquer, não interessa, mas um deles, imagina que estás a vender um serviço de comunicação ou de vendas, um deles já trabalhou com um vendedor, não teve resultados, está queimado e está descrente. O outro nem sequer tinha consciência que era preciso ter formação em vendas e agora percebeu que isso é importante e está aberto a isso. É a mesma persona, mas tu vais ter que falar para elas de forma diferente, porque aquele que está descrente, tu vais ter que lhe mostrar que desta vez vai ser diferente, que entendes que ele se queimou, mas vais ter que lhe mostrar por A mais B que agora isto não vai acontecer. Ao outro que não foi queimado anteriormente, basta mostrar-lhe que tens um caminho, tens um método e depois ele vai ter resultados e se calhar até mostrar-lhe umas métricas, ou seja, é a mesma persona, mas têm medos completamente diferres. Claro que isto tu só sabes conversando, não é? Conversando, por exemplo, se tiveres feito muitas reuniões, por exemplo, começas a perceber em que estado é que a pessoa está quando vem ter contigo, não é? Se já trabalhou com outras pessoas e não gostou, se vem ter contigo porque correu mal, se acordou agora e percebeu que há necessidade de formação em vendas e vem ter contigo. Pronto, se não tens esses dados aí, não há como. Pronto, é fazeres um estudo minimamente viável, perceberes quais podem ser as dores e os desejos da pessoa, mas podes falhar, não é? Claro. É impossível controlar tudo. Não há fórmulas em que eu vá vender sempre e que todos os meus e-mails vão resultar sempre. Até porque às vezes também tem muito a ver com o timing, não é? O e-mail pode estar espetacular, a pessoa noutra altura até diria que sim e agora até queria dizer que sim, mas o timing não é bom, portanto também entra aí o timing, não é? Claro que sim. Olha, o que é que eu te gostaria de dizer? É importante, em termos daquilo que é as vendas, nós também construirmos aquilo que é o nosso próprio processo, não é? Aquilo que tu estavas a falar, de estudar, mandar e-mails de prospecção, mandar e-mails de follow-up, isto tudo para te dizer o quê? Olha, estou a trabalhar com um parceiro, que é a Smart Links, que nos ajuda exatamente nisso, que é o quê? Depois de enviarmos a nossa newsletter com o copy correto, é importante eu depois fazer o seguimento exatamente de todos esses dados.
A SmartLinks é uma empresa portuguesa que tem uma ferramenta, um método que é o método mais Smart Pop, para quem quiser conhecer um pouco mais como é que pode construir a sua operação comercial com consistência e disciplina. Fica aqui nos comentários o link para depois as pessoas, através da SmartLinks, poderem construir uma CRM que lhes ajuda naquilo que é a consolidação do seu próprio processo comercial. Em termos da CRM, trabalhas com alguma ferramenta, Sara? Não. Ok, olha, Nunca então. trabalhei. Não tenho volume. Não tenho volume para isso. Olha, Sara, mas há uma coisa que tu tens, que é o quê? Tens uma página do LinkedIn, toda catita, que foi por aqui que nós nos conhecemos. Perfeito. Diz-me uma coisa, para quem não conhece o teu trabalho, queres-nos dizer um bocadinho que serviços é que tu podes prestar a quem nos possa estar a ouvir? Uhum. Sim, basicamente o que eu ajudo CEOs, founders e líderes a terem uma presença consistente no LinkedIn. Portanto, eu começo sempre uma estratégia pelas tais bases, não é? Definir aqui o posicionamento, quais são os objetivos da pessoa, o tom de voz, o que é que a pessoa quer comunicar, traço uma estratégia de conteúdo específica para LinkedIn e depois escrevo os posts. O objetivo é que eu vejo muito o LinkedIn como eu não vou dizer diário porque é um bocado lame, mas é um espelho do conhecimento que nós temos na nossa cabeça, não é? Então, para isto funcionar, o conteúdo tem que vir da cabeça da pessoa com quem eu trabalho, não é? Então eu trabalho muito numa troca. A pessoa envia-me os pensamentos dela, as ideias, o conhecimento dela, o que ela quer transmitir, e eu depois transformo isso em posts estratégicos, não é? Claro, para que a pessoa atinja os seus objetivos e tenha o seu espacinho lá no LinkedIn. Presença, que é tão importante. Olha, eu a dada altura, isto não é segredo nenhum, eu não faço disso segredo nenhum. A dada altura, quando eu estava com a minha atividade profissional mais preenchida, acabei por pedir uma proposta. Na altura acabamos por não avançar, portanto, não cheguei a ter como fosse feita. A realidade é que, olha, quero aqui dizer, já trabalhei noutros projetos com a Sara, estamos inclusive noutro projeto a trabalhar em conjuntos, e eu só posso recomendar a Sara porque aquilo que se vê nos posts dela do seu dia a dia é a pessoa que ela é, e obrigado por isso, porque és uma boa pessoa. Nós nunca tivemos presencialmente juntos, mas olha, gosto muito. Estamos longe e estamos perto, porque trabalhamos na mesma juntos e é sempre bom desta forma. Olha, Sara. Obrigada, Eduardo. Nada. Dito isto, olha, já sabes como é que funciona aqui o nosso podcast, ok? E então eu gosto de chegar sempre, assim, nesta fase mais final, gosto sempre de apresentar aquilo que é um plano de ação. Os vendedores nos ouvir, dizem assim, ok, sim senhor, olha, o Eduardo e a Sara já me convenceram, quero começar a usar aqui algumas técnicas de copy, não é? Então a pergunta que eu te faço é muito simples, que é, olha, se tivesses que dar um conselho, criar aqui um plano de ação para quem está ou quer começar a escrever melhor, de forma a alcançar melhor o seu público, a pergunta seria, que recomendação darias? Eu vou-te dizer, fruto da nossa conversa, assim, os 2 primeiros pontos que eu tive. Pode ser? Então, o primeiro ponto é, antes de escrevermos, é importante conhecermos os clientes para quem eu estou a vender e conhecer bem as suas necessidades. Em segundo lugar, se eu quiser escrever algo mais personalizado, só para um e-mail, se isso for uma coisa massiva, só é massiva, fazer uma coisa que é ir investigar a pessoa, ir conhecer a pessoa, ir conhecer a empresa e de alguma forma ao meu e-mail perceber-se
está ajustado exatamente àquela pessoa e àquele contexto. Tu não disseste, mas digo eu, que é o quê? Epá, por favor, utilizem inteligência artificial, olhem, para corrigir erros ortográficos, para corrigir estruturas de frases, mas não utilizem para construir o e-mail pela totalidade. Senão o vosso e-mail vai soar a mais 30 que aquela pessoa vai receber. Com os mesmos travessões e tudo. Portanto, olha, eu começaria por aquilo que foi a nossa conversa por aqui. O que é que tu acrescentarias àquilo que eu já disse? Olha, eu acrescentava 2 coisas muito simples, para não complicarmos Vamos a isso. o plano de ação. Uma é, pensa antes de escrever, porque Ok. parece básico, mas escrita é treino, não é? Quanto mais se escreve, melhor se escreve. E eu noto muito isso no meu processo. E se tu começares, nunca tivesse escrito e começares a escrever um texto sobre uma coisa qualquer, tu vais naturalmente sentir a necessidade de pensar antes de escrever, ou seja, antes de se sentares a escrever, pensa naquilo que queres dizer, quais são as ideias que tu queres passar e qual o encadeamento das ideias, não é? Primeiro tem que dizer o A, depois tem que dizer o B, para a pessoa concluir o C, pronto, pensa antes de escrever, é uma parte muito importante, e escreve como falas, porque ainda por cima nós agora até temos IA, que até tem aqui o microfonezinho, podemos ligar o microfone, despejar para lá aquilo que queremos dizer, no nosso tom, em bruto, e ela depois dar-nos um texto, vai-nos dar um texto horrível, não é? Mas vai-nos dar um texto sem erros, não é? Depois nós podemos pegar naquilo e pôr no nosso tom de voz. Claro que isto é um processo que demora muito tempo. Ou então podemos fazer o contrário, nós escrever um texto e depois pedir à inteligência artificial para o organizar, para lhe dar um encadeamento lógico, não é? Porque às vezes nós falamos do A, depois falamos do B, depois voltamos a falar do A, depois falamos do C, depois voltamos ao A, e para quem está a ler aquilo não faz muito sentido. Portanto, precisamos da inteligência artificial para isso, para organizar as ideias. Mas sim, diria estes 2. Escreve como falas e pensa antes de escrever. Boa, perfeito. Eu acho que sim, olha, eu acho que depois do parar para vender, o parar para escrever. Exatamente. Olha, bom título. Então, olha, eu dou-te esse título de borla. Ficas com os direitos de autor, está bem? Bom, um dia, se eu criar um podcast daqui a 500 anos. Quando as tuas filhas saírem de casa, não é? Exato. Forem para a faculdade. Pronto. Olha, passa a correr isso. Sendo assim, Sara, olha, eu quero te agradecer muito por este tempo que nós tivemos aqui. Quase uma horinha que soube muito bem. Foi uma boa oportunidade e uma boa desculpa, olha, para conversarmos durante um bocado e te conhecer um bocadinho melhor. Muito obrigado pelas tuas dicas. E olha, continua a escrever e a partilhar o teu conhecimento no LinkedIn. Obrigado, Sara. Sem dúvida. Obrigada eu, Eduardo, por me teres convidado. E boas vendas. Obrigado. E, meus caros, muito obrigado por terem marcado presença neste episódio e voltaremos a nos encontrar daqui a 2 semanas com um convidado ou uma convidada fantástico. E porquê? Porque ainda não sei quem vai ser. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, Eduardo. Obrigada.